a proteção pode ser rompida. Sabia disso? Que a proteção que Deus colocou em você, ela pode ser rompida? Então vamos lá. Eu vou contar para você 2 testemunhos. Primeiro da Helen Keller. Quem já viu falar nessa mulher? Ela nasceu cega e surda. Pare um pouquinho para imaginar o mundo dessa mulher. Cega e surda. Dá uma angústia, não dá? Você começa a imaginar o mundo dela, não dá? Porque, louvado seja Deus, a gente enxerga, a gente ouve, a gente fala. E houve uma mulher que a levou a Cristo. Mas você pergunta, como? Se ela não escutava nem enxergava. Você pode procurar a história e saber como que ela levou. Ela se converteu. Agora você imagina a ciência, os cientistas querendo pesquisar a mente dessa mulher, para ver o que ela sentia, né? Como que era. E uma das perguntas, porque ela se declarou do jeito, né, depois que ela aprendeu a se comunicar, cristã. Ela se declarou. Aí, claro, teve um que perguntou, mas como que é o seu relacionamento com Deus? E ela, da maneira que ela se comunica, aprendeu a se comunicar, disse assim: Deus no meu mundo, sem som e sem luz, sempre esteve comigo. Mas eu não sabia que o nome dele era Jesus. Hoje eu sei. Então esse é o nosso Deus, que não nos desampara em nenhum momento. Esse é Jesus. Vale a pena você, como foi dito aqui já hoje, priorizar Jesus na sua vida. Vale a pena. Tudo bem? Entendeu o testemunho dessa moça, dessa mulher? Então, se quiser procurar depois, vale a pena. Qual é o seu testemunho com Jesus? Você tem um testemunho com Jesus? Onde ele está na sua vida? Qual o lugar que ele está na sua vida? Quem é a primazia na sua vida em relação a Jesus? Quem é? É uma pergunta para que você responda para Jesus, tá bom? Porque a salvação, irmãos, é individual. Só você pode entregar a sua vida para ele. Ou só você pode entregar, né? Estamos falando aqui com cristãos, tudo bem? Então, você sabe que só você pode entregar a sua vida. Ninguém pode entregar a sua vida para Jesus, só você pode fazer isso. E naquele dia Jesus levou a sério. Mas ele já estava com você. Ele já tinha, por isso que a palavra diz escolhidos. Jesus já tinha te escolhido. Cabia você dizer o quê? Sim ou não para ele. Mas ele já tinha te escolhido. Ele preparou tudo, inclusive hoje ele preparou. Porque quando nós queremos entender a plenitude de Deus, a gente não consegue. Porque a nossa mente hoje ela é finita e Deus é infinito. Por isso que chega uma hora e você fala, puxa, não está me dando um tilt aqui na cabeça, estou querendo compreender Deus. Você para porque não dá. Mas a Bíblia diz que Deus sempre existiu, sempre existirá nele mesmo. Então, quando a gente fala de negócio de tempo nosso, que Deus preparou, Deus vai preparar, não, Deus não tem esse negócio de vai ou foi. Ele é atemporal. Então, você vê como é que já começa a complicar aqui entender Deus? Então, Deus preparou esse momento desde sempre. Então, vamos lá, nós estamos falando que a proteção pode ser rompida. Olha que João fala na sua carta, ele diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Esse não peca significa prazer em pecar, peca deliberadamente, leva as pessoas a pecar porque gosta, não é nesse sentido. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Aqui ele está dizendo o seguinte, que quando o pecado ele tem um poder de fazer com que a proteção que o Senhor nos deu, que ele vai falar agora, que essa maligna não nos toca, ela fica fragilizada ou se rompe, o pecado. Por isso que o Espírito Santo habita em nós e diz assim, você errou, se arrependa. Então ele falou assim, o maligno não lhe toca. Quando eu falo assim, olha, tem alguém querendo bater em você, mas ninguém vai porque eu vou te proteger, isso não é proteção, você não se sente protegido? Então Jesus disse para nós, sou eu que protejo você, o maligno não lhe toca. Aí ele continua dizendo, sabemos que somos de Deus, que todo mundo está no maligno.
Então Deus não, o maligno não toca em nós, mas toca no resto do. Por isso, se alguém endemoniado quiser tocar nas tuas coisas mais preciosas e você puder conter, você não pode deixar. Quem que é alguém endemoniado? Alguém atrelado a vícios, destruidores. Alguém que está controlado por demônios que causam homossexualismo. Alguém que está ligado ao comunismo, que é, pastor, mas isso já é política. Não, o comunismo não é política. O comunismo é demonismo. Quem mais que tem? Um satanista. Você conhece um satanista, por exemplo? Foi lá, foi na escola, né? Na escola, ou na academia, ou na feira, conhece? Aí você sabe que ele é satanista. Aí você vai fazer o seu aniversário, vai fazer uma festa, você convida ele. Pode ou não? Não pode? Não, você pode, mas você pode não querer. Né? Mas vamos ao extremo. Você convidou ele, está lá. Você ficou amigo. Você tem amigo budista? Não. Você tem amigo espírita? Você tem amigo ateu? Você tem amigo ateu? Mas digamos que você saiba que ele é satanista. Você levaria ele para ir na sua casa, entrar no seu quarto e deitar na sua cama ali? Você convidaria? Por quê? Ah, não, como é que vai contaminar a minha casa? Essa é a palavra, contaminar. A proteção pode ser rompida ali naquele momento. Mas a gente pode fazer isso sem saber. Pode convidar alguém para sua casa, não dizer, entrar no seu quarto, ir lá no seu travesseiro. Olha que seu travesseiro é macio, e na hora por dentro ela está falando, eu amaldiçoo essa família. Eu amaldiçoo esse casal aqui. Você não sabe. Quem vai te revelar isso? O Espírito Santo. Por isso nós temos que depender do Espírito Santo. Você acha impossível acontecer isso? Você acha impossível? Isso é uma das coisas mais possíveis que tem. Porque Jesus disse, o mundo todo está no maligno. Então quem não serve a Deus, serve quem? O diabo. E a gente dele. Ele vai fazer o que ele quer. O que o diabo quer fazer? Matar, roubar, enfermar, destruir, criar confusão. Bom, tudo isso, eu estou só no primeiro versículo, tem 150. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. O verdadeiro Deus. Tudo aquilo que é verdade, a mensagem. E no que é verdadeiro nós estamos no que é verdadeiro. O que é verdadeiro? Onde nós estamos? Estamos em Cristo Jesus. Nós estamos no verdadeiro. Isto é, em seu Filho Jesus. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aqui, mais uma vez, Deus revela que Jesus Cristo é Deus. E muitos negam que Jesus é Deus. Mas Jesus não é o Filho. Ele é o Filho porque ele foi gerado. Mas isso é um assunto para a gente entender. Muito bem. Então vamos começar agora praticamente, né? Proteção pode ser rompida. Diga para o que está ao teu lado. A proteção pode ser rompida. Tome cuidado. Imagina se você está no seu quarto, antes de dormir, aparece um anjo e diz para você assim, a proteção pode ser rompida. Você não vai ficar com receio. Ai, meu Deus, e agora? Portas que se abrem por causa da nossa vontade, fora da vontade de Cristo. Nós somos feitos à imagem e semelhança da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós temos a nossa vontade também. Se a nossa vontade estiver alinhada com a vontade de Jesus, a gente não erra nunca. Mas é assim? É sempre assim, vamos dizer? Não é. Né? Então, eu vou falar aqui de vícios. Eu coloquei cigarro, mas pode ser cocaína, pode ser maconha, pode ser açúcar, pode ser Coca-Cola, que nós falamos. Eu tenho um conhecido que era viciado em Coca-Cola, ele acordava tremendo, que nem viciado em cachaça. Ele acordava assim, ó. Ia na geladeira, pegava Coca, tomava. Ele foi no médico. Eu conheci ele, me falou. Ele falou, não tenho vergonha de falar não, porque eu estou ajudando as pessoas quando estou falando. Ele não era cristão. A Marcela, nunca vi ninguém tremendo ainda. Bom, como alguém pode fumar se na embalagem consta aquelas fotos? Eu vou convidar você para comer um bolo e te dou a foto do bolo e dentro dele tá cheio de verminhos. Você vai comer esse bolo? Você vai comprar esse bolo? Por quê?
É tão bonito por fora. E como é que alguém pode fumar se tem aquelas fotos de câncer, câncer no pulmão e tudo mais? Como é que pode? Hã? Eu decorei, não vou precisar ver. Sabe quantas pessoas morrem no mundo por causa do tabagismo? 8 milhões. Pouco, né? O mundo tem cerca de 7 bilhões e pouco, né? Mas o que mais me deixou assim atento é que desses 8 bilhões, 2 milhões não são fumantes. Morreram por causa do tabagismo. O que significa isso? Que muitas vezes, isso é o Gabriel, a mulher não fuma e o marido fuma. E ele está fumando perto dela. Ela vai morrer por causa. Não, ela pode morrer por causa do tabagismo sem nunca ter fumado. Imagina a consciência desse marido. Ou vice-versa, a esposa. Essa semana teve uma notícia aqui em Carapicuíba, um menino de 14 anos. 14 anos. Ele colocou um brinco. Brinco, não foi nem piercing. Um brinco. E aí começou a sentir muita dor. Dor. Aí ele foi no pronto-socorro. A médica viu que estava vermelho. Alguém viu essa notícia? Estava vermelho. Falou, não, vai para casa, que você vai passar assim mesmo. Aí, mas não passava, acabou indo, se internou. Quando ele se internou, já estava muito infeccionado. Mas o que chamou a atenção, ele morreu. Morreu. Quando ele se internou, e a infecção, né, começou a tomar conta, quando aconteceu isso, eles fizeram um exame, o médico ficou alarmado. Porque um dos pulmões dele estava imprestável. 14 anos. Sabe por quê? Ele não fumava cigarro. Ele fumava narguile. Todo mundo sabe o que é narguile aqui? Ele fumava isso. 14 anos. Morreu. Não por causa da infecção, mas a infecção foi um agente que fez com que o organismo dele entrasse em colapso. E o pulmão travou tudo. Mas o que leva uma pessoa a continuar fumando se ela vê aquelas fotos? Ou você acha que ela não nem liga para aquilo? Então quem é que ela vai reclamar? Quem que abriu essa porta? Quem que abriu a proteção? Quem que diminuiu a proteção na vida dela? Ela mesma. Mutilar o corpo. Eu coloquei aqui tatuagens e piercing, por exemplo. Quero fazer um parênteses aqui. Essa mensagem nós trazemos todo ano, tá bom? Quem está conosco vai saber que nós todo ano trazemos nessa época aqui. Bom, a Sara que pediu isso aqui para mim, trazer sobre o piercing. Não tem na Bíblia nenhum versículo contra piercing. Por quê? Essa palavra é relativamente nova. Não tem. Né? E quando fala-se da tatuagem, também aquele que não é religioso e estuda sabe que quando o senhor fala marcar o corpo, é marcar o corpo em oferenda a algum deus pagão. Né? Então, que bom. Mas olha o que está acontecendo hoje. Quando a primeira vez que eu pesquisei sobre piercing, havia mais de uma ilustração falando sobre o que era o piercing. Piercing era uma palavra que lá no hinduísmo simbolizava portal. E quem usava os religiosos indianos, e eu não lembro qual é o outro, usa aquilo justamente para poder ter poder, abrir o portal na vida dela, do corpo dela, para que ela tenha poder em determinadas áreas. Quando é no nariz, quando é na sobrancelha, mente, nariz, quando põe na barriga, no umbigo, tudo tem seu sentido para dar poder para que as entidades, ou seja, os deuses entrassem e dessem para ela poder naquela área. Hoje, não consegui achar quase nenhum artigo. Mas tem uma palavra do Senhor que diz assim, já. O simbolismo no mundo espiritual é importante? Satanás só trabalha na legalidade e na parte de simbologia. Tanto que tem lá o tal do pentagrama, as velas, as bruxas fazem aqueles cerimoniais, rituais, as velas que são usadas nos cultos místicos, tudo são simbologia que são também portas por onde os demônios atuam. Né? Vamos ver o que está escrito em Salmos. Bom, nós falamos de filhos aqui, né? Para que você veja que a palavra vai se confirmar.
Bom, vamos lá, presta atenção, só na leitura eu vou ler mais ou menos rápido. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera coisas grandiosas no Egito, maravilhas na terra de Cã e feitos temíveis junto ao Mar Vermelho. Então aqui eles esqueceram que Deus libertou eles da escravidão. O que o cristão hoje em dia ele faz? Esquece de Jesus que os libertou do pecado. É isso que ele está falando. Por isso ele ameaçou destruí-los. Mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante deles para evitar que sua ira os destruísse. Quando um cristão ele acaba se esquecendo de Jesus, ele deveria ser consumido. Deveria ser mandar um raio na cabeça dele. Mas Jesus mesmo intercede e diz, eles são meus. Essa é a figura de Moisés aqui. Também rejeitaram a terra desejável, não creram na promessa dele. Queixaram-se em suas tendas e não obedeceram ao Senhor. O que eu vejo de crente reclamando, se queixando. Se está chovendo, não é porque está chovendo. Se está frio, porque está frio. Se está difícil, porque está difícil. Se está fácil, porque está fácil demais. Se tem dinheiro, porque tem muito dinheiro. Se não tem, porque... Só reclamando. Para com isso. Isso aí é característica do judeu que ficou no deserto. Caiu no deserto. Não entrou na terra prometida. Reclamar de tudo. Assim, de mão levantada, ele jurou que os abateria no deserto. E dispersaria os seus descendentes entre as nações e os espalharia por outras terras. Sujeitaram-se ao jugo de Baal Peor e comeram sacrifícios oferecidos a ídolos mortos. Isso tudo aconteceu com Israel. Israel foi juntando com outros povos que não eram de Israel, e aí começaram a comer as carnes proibidas. Quais são as carnes proibidas? Então, o Gabriel falou porco. Porco era proibido para Israel. Por quê? Por causa da saneamento, não tinha. Mas essas carnes proibidas daqui, ele falou aqueles que eram oferecidos a ídolos. Eram aquelas carnes que eram oferecidas a um deus pagão. Ela estava contaminada espiritualmente, era uma simbologia. Tipo, por exemplo, você comeria, você passaria, estava com muita fome, aí você passa numa encruzilhada, tem lá uma vela, uma garrafa de champanhe, um frango e uma farofa. Você comeria aquela farofa ali de boa? Você conhecendo? Por que não? Não, eu não comeria porque não gosto de farofa. Eu aceitaria um pouquinho. Chutaria, teria comeria. Então, porque Paulo diz que a comida não é nada. Mas ele fala assim, o problema é quem está por detrás daquilo. Não é verdade? Né? Então, Deus me livre. Mas olha só, comeram o sacrifício oferecido a ídolos mortos, provocaram a ira do Senhor. Se você fizer isso, pode ser que não faça nenhum mal para você, mas você vai provocar a ira de Deus. Eu não quero Deus irado comigo, irmão. Você quer? E uma praga rompeu no meio deles. Meu Deus. Mas Finéias se interpôs para executar o juízo e a praga foi interrompida. Isso lhe foi acreditado como ato de justiça para sempre, para ser lembrado por todas as gerações. Então, quem alerta o povo? Estou te alertando aqui. Você pensa que é à toa? Eu vou receber a bênção. Estou te alertando a não participar de algo que foi oferecido a demônios. Jesus disse na sua palavra, você não pode participar do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Você não pode fazer isso. Não deve fazer isso. Vamos colocar não deve fazer isso, tá bom? Não deve. Terminando. Provocaram a ira de Deus junto às águas de Meribá e por causa deles Moisés foi castigado. Rebelaram-se contra o Espírito de Deus e Moisés falou sem refletir. Eles não destruíram os povos como o Senhor tinha ordenado. Em vez disso, misturaram-se com as nações, e agora só, e imitaram as suas práticas. Quais são as práticas que nós temos hoje que nós, como cristãos, não devemos imitar? Né? Tem que descobrir. Prestaram culto aos seus ídolos? Bom, a gente não presta culto, né? A ídolos. Quem presta aqui? Não, né? Se tornaram uma armadilha para eles. Olha só por quê. Vai se tornar uma armadilha para você. É um aviso. A proteção pode ser rompida. E aqui, ó, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. A irmã teve um sonho, acordou desesperada. Como é que esse povo aqui foi deliberadamente pegar os seus filhos e jogaram eles lá na fornalha de Maloque para ser queimados? Como é que fizeram isso? Eles foram contaminados pelos outros povos.
Vamos fazer isso, não tem importância. Pode fazer, você vai trazer fertilidade para a sua terra. Os povos não vão mais invadir, mas você tem que dar aos seus filhos. Ah, é? Então vai. É inadmissível para nós isso, não é? Mas eles fizeram. E hoje povos fazem isso. Vou chegar lá já. Tornaram-se impuros pelos seus atos. Prostituíram-se por suas nações. Por isso acendeu-se a ira do Senhor contra esse povo, e ele sentiu aversão por sua herança. Entregou-os nas mãos das nações, e seus adversários dominaram sobre eles. Adversários, aqui coloca demônio. Aqui, ó, se contaminaram. Abre porta, cabe... proteção, rompeu-se. Nós não podemos fazer isso conosco, irmãos. Não podemos deliberadamente abrir, quebrar aqui a proteção que Deus nos deu. Halloween, posso participar? Eu devo participar de uma festa de Halloween? Mas é no meu serviço. Mas o meu chefe vai. Os meus colegas todos vão. O João vai, o Pedrinho. Halloween, o que tem? É uma abóbora. Eu já tinha feito minha fantasia de abóbora. Deixa eu mostrar a barriga. Hein? Não posso ir? Não devo ir? E no dia 31 de outubro de cada ano, os celtas comemoravam o fim do verão e o início de um novo ciclo anual com o festival Samhain. Para eles, esse dia era cheio de superstições, incluindo a crença de que os mortos ficavam vagando em busca de corpos humanos para incorporar. Como nós sabemos que os mortos não voltam, quem é que queria incorporar os corpos? Demônios. Um cristão é de boa fama o cristão ir no Halloween. O cristão ir no Halloween. Por quê? Porque o mundo espiritual é cheio de símbolos. Preste atenção na origem. Preste atenção na origem. Né? Se você não entende sobre batalha espiritual, isso aqui é meu. Não quer saber ou acredita que se não mexer com os demônios, eles te deixarão em paz, você é uma presa fácil. O que nos torna invencíveis na batalha é a nossa fidelidade a Jesus Cristo. Somente diante de Jesus me prostrarei. Essa fidelidade que me torna invencível na batalha. Porque errar eu erro. Mas eu não adoro outro Deus. Só Jesus. Na simbologia. Quando quebramos essa fidelidade, passamos a batalhar sozinhos e isso traz perdas e sofrimentos. Por isso que muitos cristãos sofrem e têm perdas. Vai ver, ele está... mas eu achei que isso não fazia mal. Você achou? Tá. Então é isso, volta. Arrependimento. Arrependeu-se, significa parar de fazer. A cura. Pronto. Está restabelecida a proteção. Festa que uma mãe promoveu para seu filho de 5 anos. Isso aqui foi no Rio de Janeiro. Faz algum tempinho, Rio de Janeiro. Tá vendo aqui? Uma menina, 5 anos. Olha o bolo. Pentagrama. Aqui tem uma criança. Aqui tem o símbolo, né, bonequinho, mas de um demônio e tudo mais. Ela fez uma festa com tema satanismo para o filho de 5 anos no Rio de Janeiro. Qual é a pergunta que eu fiz? Você iria se fosse convidado, se soubesse o tema da festa? Por quê? É uma festa. Na entrada, eu ia ganhar uma capa e uma orelhinha com chifrinhos. É o tema da festa. Você iria? Quem iria aqui? Levanta a mão. Eu acho que não tem importância. Não ficava. Por quê? Porque não combina comigo. A dona da festa. Mas você não ficar? Não vou ficar porque não combina comigo. Eu sou cristão. Ou você tem vergonha de dizer que é cristão? Quem tem mais de 5 amigos aqui? Levanta a mão. Vamos falar 5. Esses 5 amigos sabem que você é cristão? Todos sabem? Pode dar um glória, então? Glória a Deus. Muito bem, então você não ia na festa. Tá bom. Ultimamente surgiram determinadas igrejas evangélicas que, a fim de levar fundo para os necessitados, olha só o motivo, hein? E distribuir cestas básicas aos pobres, estão armando barracas junto com outras igrejas em locais em que as festas juninas são promovidas por órgãos públicos. Os produtos que vendem, digo-se de passagem, são características festivas das juninas. Os cristãos que ficam nas barracas vestem esse caráter e pensam que desta forma estão procedendo biblicamente. Mas afinal é para arrumar fundo para a igreja. E com esse dinheiro eu vou ajudar os pobres, vou comprar cesta básica. O que você acha? É válido ou não? Eu vi uma declaração de um pastor. Ele disse, não tem problema. Esses cristãos são muito religiosos. Né? Não está escrito na Bíblia que não pode.
Aí fui ver o nome dele, lembrei que ele é aquele que pregou, dizendo que no juízo, Jesus é tão bonzinho que mesmo que a pessoa não tiver entregue a vida para Jesus, vai olhar para o coração dele. Se ele for bonzinho, vai deixar entrar no céu. É o mesmo. Aí eu falei, então isso aqui não serve para mim. Eu preciso pegar alguém que tenha a base apostólica. A base apostólica. Não é? Não tem. Os apóstolos morreram por causa da pregação do evangelho. Aí ele diz que não... outras palavras disseram, vocês morreram à toa. No final, Jesus vai orar para o coração. Isso nem precisava. Com que cara que eu vou dizer isso para os apóstolos? Hein? Muito bem. E ao dizer das igrejas que promovem festas juninas em suas próprias dependências com alegação de derramamento de fundos, o que eu posso dizer dessas igrejas? O Deus delas não é Jesus, é o dinheiro. As festas juninas têm um caráter religioso que desagrada a Deus. É suficiente para você não fazer uma festa junina na sua igreja? É o suficiente? Não agrada a Deus, ou desagrada a Deus, é o suficiente? Ah, tá, mas Deus vai entender. Você está desagradando Ele. É motivo suficiente. A festa junina, uma das maiores tradições brasileiras, isso está no Google. Surgiu no período pré-gregoriano na Europa como uma festa pagã. Eu podia parar por aqui já, né? Eu podia parar por aqui. Que comemorava a fertilidade da terra e boas colheitas. Essa festa sempre acontecia durante o solstício de verão, que acontecia no dia 24 de junho. Solstício é uma adoração ao sol. Jesus disse, esse povo se corrompe adorando mais a criação do que ao Criador. As comemorações passaram então a ser conhecidas como joninas, em homenagem a João Batista. Imagina João Batista, estava lá preso, foi a leitura de hoje, e você chegar, João, eu vou abrir uma igreja e você vai ser o nosso ídolo. João, igreja de São João. O que o senhor acha disso? Ele ia tacar a barra na cabeça da pessoa. Hein? Por quê? Porque ele ia dizer, eu sou homem como você é homem. O que fizeram com Paulo e Silas? Paulo e Silas fizeram ali curar enfermos, os atenienses, esse é Deus Apolo, esse é Deus Júpiter, não lembro o nome direito. Vamos aqui adorá-lo. E eles rasgaram as roupas. Não, nós somos homens como vocês, só existe um para você adorar, que é o Deus Criador. Lembra? Mas os homens de hoje, apóstolo, pode me adorar. Faça-me o favor. Voltando aqui. Assim virou uma festa da Igreja Católica Romana, que começou a prestar homenagem a 3 santos. No dia 13, Santo Antônio, 24, São João, e no dia 29, São Pedro. Festa aos homens. O pastor... esqueci o nome do homem. Lá no Rio de Janeiro. Tem uma igreja enorme lá, e era dia de levar alguma coisa, flores. E ele estava passando, ele viu um tenente do exército, ou da marinha, com um ramalhete de flores, e o Espírito falou nele, fala de mim para ele. Não é para falar nada contra a igreja, nem contra a fé dele. Ele falou, fala só de mim. Aí ele entrou na frente do tenente, ele levou um susto. Eu posso falar com você? Pedrosa, pastor Pedrosa, posso falar uma coisa para você? Aí ele falou justamente isso. Você está levando flor para esse santo, e se ele tivesse oportunidade de te responder, ele ia falar não para você. E explicou sobre Jesus. Aquele homem ali, naquele momento, ele entregou a vida para Jesus, deixou as flores no chão, e entrou ali e saiu salvo, uma alegria tremenda. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus faz isso desde que nós falemos para as pessoas. O background histórico das festas juninas são idolatria, na qual o objetivo final é venerar os chamados santos. Ao ler essa afirmação, talvez você esteja dizendo consigo mesmo, tudo bem, eu concordo, mas festas juninas que eu vou não é católica, não tem nada de misticismo. Esse católico é um termo errado, né? É um termo de adoração a homens, e sim evangélica, portanto não rola idolatria. Pois é, o fato de transformarmos uma festa idólatra numa festa gospel não a torna uma festa legitimamente cristã. Do ponto de vista das Escrituras, é preciso que entendamos que não fomos chamados a imitar o mundo, e sim a transformar o mundo.
Outro ponto que precisa ser considerado é que queremos uma festa junina evangélica. Sem que percebamos, estamos contribuindo com a sincretização do evangelho. Sabe o que é sincretização? Sincretização é você querer unir coisas que não combinam. Você querer combinar, por exemplo, vou formar uma igreja. Eu quero chamar agora os satanistas para participar. Então vou unir o catolicismo, a Bíblia cristã com a Bíblia satânica. Vou formar uma religião nova. Não dá. Isso é sincretismo. Você quer unir coisas que não se unem, tá bom? Que é o que vai acontecer no final com a grande prostituta, que é a igreja que vai unir todas as religiões numa só. Outro ponto que precisa... Um dos graves problemas da igreja ao longo da história sempre foi a sincretização da fé. Em terceiro lugar, acredito que a participação, bem como a organização de festas juninas por parte dos cristãos, aponta efetivamente para a mundanização da igreja. Paulo, em Romanos, nos ensina a não conformarmos com este século, o que significa nada mais, nada menos do que tornar forma deste mundo. Festa junina não é evangelismo. Prestem atenção nisso. Festa junina é paganismo. No afã de evangelizar, parte da igreja brasileira tem se aproximado de conceitos anticristãos, negociando assim valores que jamais deveriam ser negociados. Vamos fazer uma festa junina aqui, vamos chamar as pessoas e a gente vai evangelizar. Como no carnaval, vamos formar um bloco aqui, vamos lá para o carnaval, lá para Sapucaí para evangelizar. Mas não é formar o bloco para evangelizar, formar o bloco para ir dançando junto lá e no meio se tem a oportunidade. Né? Isso então é que não pode. Spurgeon foi um dos maiores pregadores do evangelho da história. Ele disse assim, a palavra de Deus em nenhum momento nos incentiva a promover entretenimento com vistas a ganhar um perdido. Nunca a palavra do Senhor falou assim, faz uma festa, faz um show aqui para nós pregar o evangelho. Ele nunca falou isso. O pregador inglês costumava afirmar que em nenhuma parte das escrituras se diz que prover entretenimento às pessoas é uma função da igreja. Ele mandou ir pregar, não com festa, pregar a palavra. Ele também afirmou que o diabo raramente criou algo mais perspicaz do que sugerir à igreja que sua missão consiste em promover entretenimento para as pessoas, tendo em vista ganhá-las para Cristo. Todas as grandes igrejas fazem esses movimentos todos aí e deixam de pregar o evangelho. É show, é do que a palavra não é pregada. Preste atenção, isso vem do diabo. E nós não temos nada com o diabo. Terminando, estejam alertas e vigiem. O diabo de vocês anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O que você vai fazer a respeito para proteger seu lar, seus filhos, você, seus familiares e seus irmãos? O que você vai fazer a respeito? A proteção pode ser rompida. O que você vai fazer a respeito? É uma pergunta para a gente pensar. O que eu posso fazer? Não é? Eu tenho que falar para isso para as pessoas. Eu sei que você não faz isso, eu sei que você não faz. Mas você conhece gente que faz, alerta eles. Os cristãos, porque quem não é cristão não adianta você falar. Você falar para um cristão que ele não pode ir no Halloween, ele vai chamar você do quê? Fanático, de doido. Eu sou doido. Mas essa loucura agrada a Deus, está escrito. Não é? Mas o outro cristão tem que te dar ouvidos. A pessoa não diz que é cristã, tem que te dar ouvidos. Tá bom? Você vai ajudar ela. Pode ser que ela esteja sofrendo coisas. Justamente por causa dessas portas. A palavra do Senhor fala de coisas pequenas. E essas coisas pequenas vão se juntando e se tornam um monstro. Porque a nossa tendência é combater as coisas gigantes. Vamos ficar em pé para orarmos. Louvado seja teu nome, Senhor. Eu creio, Santo Deus, que o adversário não queria que essa palavra fosse pregada. E eu peço, Pai, que o Senhor não deixe nenhuma retaliação vir sobre nós. Que o Senhor agora, Santo Deus, ampare toda e qualquer tipo de retaliação pela pregação dessa mensagem. Guarda-nos. Não deixa, Santo Deus, a proteção ser rompida em nenhum de nós que estamos aqui. Em nenhum de nós, daqueles que nós amamos, que o Senhor venha protegê-los também. Em nome de Jesus. Sabemos que o adversário das nossas almas, ele é astuto. E ele é um enganador, ele é um mentiroso. Mas também ele é o pai da mentira. Então não nos deixe cair no engano, Senhor. Guarda as nossas almas, em nome de Jesus. Amém.